Lourdes, enhorabuena, por esos 60 años. É verdade. Por esos 60 Mas a años. Conceição também está quase a chegar lá. Ay, qué bueno. Ah, Não mas eu tá. fui lá, eu fui lá. Desta vez não fui só em espírito. Consegui lá ir. Ay, A minha filha levou-me e eu fui lá. Enfim, foi assim só estavam a família, olha, eu até me senti um pouquinho, cheguei atrasada porque me perdi, enfim, mas foi muito bom. ¿Cómo, Gostei muito. Foi Gostei muito. a amorosa. Sí, Nica. Gostei muito. Gostei sí, muito. cómo, Gostei muito. cómo están las demás? ¿Cómo están las demás y los demás? Así, así. Vamos. Vitalina ha estado muy enferma. Uhum. Sí, Pero Olha o Amilcar. ya ha Olha o recuperado. Amilcar. Mesmo a patinar aqui faz para o outro lado. Bien. Esteve mal. Me alegro, me alegro. ¿Y Amilcar. quién más? Amilcar Bernardes. Boa noite. Ah, Boa Olá, tarde. Amilcar. Agora que me escutam. Já está de noite aí onde tu estás? Está a ficar. Com a chuva está a ficar ligeiramente mais. Está escuchando. Impressionante, está mais escuro, tá? Está. Nós temos de explicar ao Nica. Ah, Maria, vê lá quem é. É o oeste, é o oeste. Pergunta quem é. Deve É ser a o vizinha. oeste. Não é o faroeste, é o oeste. Deve ser a vizinha. Temos de explicar ao Nica Deve ser a vizinha. Amilcar. o que é que a gente está a fazer e qual é o tema da reunião de hoje. Ele deve O saber. Nica sabe. Epá, Nica sabe, recebeu tu. Nica, ha recibido la convocatoria con el tema que es la teología de la liberación. Sí, muchas gracias, muchas Nada. gracias. Y el documento, muchas gracias. Creo que es un tema bueno para todos nosotros, Sí, claro. particularmente para ti que estás muy conectado con No. movimientos para de todos, base. No. ¿No? Sí, pero bueno, que todos, Sí, cada uno sí. hace lo que puede. Sí. Claro. Lo que puede. Bueno, entonces empezamos. Sí. La teología de la liberación. Vamos a hablar en portugués, Nica. Devagar. Nica, hablamos en portugués despacio. Sí, no importa. Sim. Pronto, Sim. então, Lourdes, queres dar o arranque? Pode ser, mas É para que a Conceição não está ali agora. Espera-se um bocadinho. Faço as pequenas coisas e pronto. Estás direto. Eu vou para uma reunião, se quiseres ir, vamos ir. O Frei Rui ainda está na Índia? Sí, siguen ahí. Não faço ideia. ¿Cuándo viene? El día 8, ¿no? Isso Não já sabem. fez jardim da frente. Já fez jardim da frente, está bem? Será que telefonarmos à Maria José ou não? Acham que vale a pena telefonar à Maria José? Hoje é Pode quarta. ser, olha, nós já íamos começar. Olha, agora Pois. está a chegar a Gracinda. Está. Vou esperar um bocadinho pela Gracinda. Com 20 minutos de atraso. Eu também só consegui chegar agora porque eu estive a trabalhar até às 18. Oh, Milcar, claro. Mas já cá estás? Depois tenho que ainda fazer 12 quilómetros Quantos? É? 12 quilómetros. para casa. Então não estás em casa? Agora já. Ah, tá bom. Gracinda?
Então, Assim ainda está escondidinha. tá. Queres luz aí, querida? Queres luz? Não. Então, Bom, e o que é então, que tem feito nas férias? Tem vamos se começar. distraído como? Quem está a falar com quem? Eu É Conceição. vou perguntar o que é que tem feito nas férias. Oh, Conceição, nós já estamos a começar a reunião. Está bem. Não, mas como a Gracinha ainda não está, estava a perguntar. Já Se não tem estamos lido, já acabou tem o lido recreio. muito. Já? Pronto. Já acabou o recreio. Acabou. Mas depois eu ao fim conto. Está bem, depois conta. Bom, então vá Mas lá, vamos Luz. começar, pronto. Vamos, não faz muito tarde. Quer dizer, se bem nos lembramos, foi alguém que sugeriu na temática para esta reunião a teologia da libertação. E toda a gente aceitou. Bom, e agora resta saber, a teologia da libertação pode ser abordada na sua contextualização histórica, que a explica, mas também na sua adaptação aos nossos dias, à luz dos nossos dias, no nosso contexto. Bom, ela nasceu na América Latina, como sabem, um continente, um subcontinente muito vítima de injustiça, de um capitalismo desenfreado, de uma subjugação das mulheres, enfim, de uma injustiça muito profunda. E curiosamente, juntaram-se duas coisas que talvez fossem, dois acontecimentos, talvez fossem provocadores da sua aparição, que foi o Concílio Vaticano II e o golpe militar no Brasil e noutros países da América Latina também, naquela altura, de 64. Ele ganhou maior estrutura quando foi a Conferência de Medellín dos bispos sul-americanos. E, curiosamente, o lema que saiu dessa Conferência de Medellín é um lema extremamente caro ao Papa Francisco. A Igreja tem de optar preferencialmente pelos pobres. E aqui está, em resumo, a justificação da teologia da libertação. Há várias características que nós depois podemos ver, podemos identificá-las, mas a verdade é que ela suscitou, obviamente, muito má vontade da sociedade capitalista dos países da América do Sul e da Igreja Conservadora. E a Igreja Conservadora, por duas razões. Os bispos, porque eram mesmo conservadores e, portanto, tudo quanto cheirava a pobre e a movimentos de pobres e pôr os ricos em sobressalto não era nada bom. Ou então, nos bispos mais caridosos, o temerem que os governos militares fizessem represálias sobre os religiosos, sobre os padres, como realmente depois veio a acontecer com uma série de assassinatos patrocinados ou aceitos ou desculpados pelos governos da América Latina. O grande temor da Igreja é o parentesco entre a teologia da libertação e o marxismo, e uma leitura radical desta aproximação ideológica. E ao fazerem uma leitura radical, deitavam o menino com a água do banho. Pronto. Eu agora deixaria a discussão aberta, mas não poderia deixar de lembrar a quantidade de mártires que a teologia da libertação nos propõe como exemplo. São muitos. E gostava ainda de lembrar uma frase do
do Gustavo Gutierrez em 2017, que é a Teologia da Libertação, ensinou-nos a ver a realidade com os olhos dos pobres. E uma outra, o Papa Francisco é um Kairos no nosso tempo. Pronto. Explica o que é Kairos. Eu não sei. Kairos é uma iluminação, uma... Caire Maria, não é? Bendita Maria. Em grego diz-se Caire Maria, não é? Pronto, e é isto. Mas há muitos mártires e alguns já estão canonizados. O Papa Francisco tem lutado por isso. Pois, estão canonizados. Eu Porque eles passaram. É quis- impressionante. quis-lhes mandar uma entrevista que foi feita, agora a minha cabecinha está muito maluquita, a um padre que vive entre os pobres numa cabana e que morreu quase com 100 anos, que é o Casaldiga. Ah, sim, sim. Ele já morreu. Não sabia. Morreu ano passado. Foi. Pois. E Eu ainda ele... li aquela. A Maria de Lourdes mandou-nos a entrevista. Mandei-lhes? Mandou sim. Já não me lembrava se tinha mandado. Sim, eu fui encaixando essas coisas todas. Pronto, são pessoas conhecidas, como o Teilhard de Chardin também lá aparece, também aparece o Michel Quast, aparece, Sim. enfim, nomes que eu conhecia assim dispersos, o Dom Helder Câmara, cada qual, eu conhecia uns ou outro, assim, porque tinham feito, mas tão sistemática, eu não tinha esta ideia. Mas Quer aqui na Europa não tivemos muita noção do drama dos religiosos, e seja leigos, seja clero, vítimas. Na América Latina. Exatamente, foi uma coisa terrível e continua a ser. Eu tenho lido na revista dos jesuítas, volta meia volta, são abatidos ou no altar ou pelas costas, um horror. Claro. Então, estão cá agora a incomodar os ricos, então isso não pode ser. É um massacre. Enfim. E o Monsenhor Romero também não faz parte dessa lista? Sim, também lá está. Quem? Romero. Sim, claro. Esse é um dos mais notórios. E o Romero até era relativamente conservador. E quando assumiu o seu papel de bispo, começou a abrir os olhos e a fazer a opção clara pelos pobres. E acho que foi o Romero que foi abatido quando estava a celebrar a missa com outros que estavam a acolitá-lo. Isso eu lembro muito bem. E até o Papa Francisco também foi apanhado também abriu muito os olhos na altura também, porque também foi evoluindo, pois o Papa Francisco também foi evoluindo à medida que este movimento se afirmava, ele também. Quando o Papa Francisco foi escolhido, não sei se houve um movimento para denegrir a imagem dele. Sim, e dizer que ele se tinha feito com a ditadura militar e que tinha participado no linchamento de 2 jovens padres jesuítas da Teologia da Libertação, e ele teve de responder em tribunal. Não sei se lembram, antes de ser investido como Papa, foi uma coisa muito desagradável. E ele, uma das justificações que deu é que protegeu aqueles 2 padres, mas também lhes aconselhou que tivessem prudência. É aquilo que eu disse, o medo de exposição e o conhecimento de que eles eram capazes de tudo. Aliás, sim. Sem dúvida. É muito impressionante. Muito impressionante. Eu, quando li agora aquele documento, só agora que li, vou dar aqui uns apontamentos que tomei, um bocadinho dispersos, mas
enfim, foi o que me saltou a mais à vista. A teologia da libertação baseia-se no binómio domínio-libertação. Domínio-libertação. Claro. Já agora avanço com uma ideia que me ficou não completamente, como é que dizer, com a origem deste pensamento perfeitamente clara para mim. Li alguns no documento que todos tivemos à disposição, mas deu uma impressão que sobressai uma divisão muito nítida entre a Igreja da Europa e a Igreja da América Latina. E essa divisão passa exatamente pela exposição que a sociedade tem ao problema da pobreza. Nós na Europa, claro que temos muitos pobres, a toda a hora ouvimos falar nisso. Ouvimos, por exemplo, dizer em Portugal que há 2 milhões de pobres ou de pessoas no limiar da pobreza, não é? Mas se nós olharmos para as favelas da América Latina, ou para aquelas regiões onde as pessoas vivem com $1 por dia, não é? Não podemos dizer de Isso maneira... é assistência social, nada. Pois, não podemos dizer de maneira nenhuma que na Europa existe um problema, como é que é dizer... grave de pobreza. Graves... agora falta-me um termo. Bom, um problema sufocante de miséria. Há pobres, há muitos pobres, mas não há aquela situação que está patente na América Latina, endémica, das pessoas morrerem de pobreza, não é? E, portanto, essa exposição dos pobres à sociedade na América Latina é muito mais patente, muito mais evidente. E aí das duas uma, ou as pessoas se convertem no sentido, como diz o Papa Francisco, aos pobres e percebem que é preciso fazer coisas para salvar aquela gente. E outra coisa que eu tomei nota aqui, mas que achei interessante, que é... Esperem só um bocadinho. Espera só um bocadinho. A evangelização está em relação direta com a promoção humana. Quer dizer, não vale a pena nós pensarmos que nos andamos a salvar indo à missa, comungando, dando umas esmolas, porque a evangelização passa pela, como eu dizia agora, passa pela promoção humana, passa pela atenção aos excluídos. E se nós não fizermos nada nesse sentido, não estamos de facto a praticar o Evangelho. O Evangelho encontra o seu campo, digamos, de ação junto dos pobres, dos excluídos, dos índios, dos favelados, das mulheres miseráveis. Aí é que está, enfim, é muito comum dizer-se, aí é que está o Cristo, não é? Vamos ali buscar o Cristo. Ali é que nós comungamos efetivamente. E, portanto, para nós europeus, é muito difícil visualizar esta situação. Para os que estão lá,
têm duas atitudes possíveis: ou se entregam ou se convertem para se tornarem verdadeiros cristãos, alinhando com os excluídos, ou rejeitam essa camada como subhumana e procuram viver com os benefícios de uma sociedade rica e avançada e que vive, afinal, à custa dos pobres, dos que têm que trabalhar para eles. No fundo, é esta sempre a situação. Mas qualquer coisa que eu aqui tomei nota. Enquanto tu procuras, posso Sim. dizer uma coisa? O problema, sim. Só, não te esqueças, só isto para terminar. Evidentemente que o problema político que coloca esta situação é que, como para libertar essas pessoas é preciso lutar pelos direitos delas, e evangelizar é também fazer isso. É fácil, na mentalidade dos conservadores e dos ricos, encontrar uma contaminação política dessa ação. E, portanto, dizer-se que a teologia da libertação é uma teologia vermelha, roja, como diria o Nica, é ao mesmo tempo uma falsidade e uma autodefesa. Quer dizer, as pessoas dizem, pronto, aquilo são os comunistas, não vale a pena a gente preocupar-se com aquilo. E é muito fácil passar este trapo por cima da situação. Pronto, já me calei. Diz. A propósito do que o António estava a dizer, a acusação de que eram comunistas, que eram inspirados pelo marxismo, foi uma forma de politizar, no pior sentido, a teologia da libertação. Mas a teologia da libertação tinha por detrás uma visão absolutamente cristã do movimento. Para eles, a libertação humana era uma antecipação da salvação final em Cristo. E, portanto, colaborar com a libertação humana era contribuir para essa elevação, antecipando a salvação final em Cristo. E por isso mesmo é que eles exigiam uma leitura da Bíblia nesse sentido. E também o que eu queria dizer? Exigiam uma nova forma de igreja. Uma igreja que não fosse clerical, ou como ainda hoje o Papa Francisco tanto prega, uma igreja que não fosse clerical, uma igreja que fosse despojada, que fizesse a opção visível pelos pobres e que se solidarizasse com a sua autodeterminação. Expressamente, visivelmente. Portanto, havia a parte, como é de explicar, o fundamento teológico e o fundamento político, o que a diferencia completamente de uma visão marxista puramente política, embora também com valores humanitários. Eu acrescentaria ainda das minhas reflexões o seguinte. Isto tirado, evidentemente, do texto que nós lemos. A tarefa número 1 da Igreja é a opção pelos pobres. Não pode haver outra. Veja-se o que o Papa Francisco revelou quando falou da sua eleição como Papa, em que diz: eu de repente ouvi o meu colega do lado, que ele disse o nome, mas eu já não me lembro quem era,
um dos cardeais, que penso que seria também da América Latina, que mal ele foi eleito, lhe segredou ao ouvido, eu não disse Francisco, Mário, lembra-te dos pobres. Nunca esqueça dos pobres. Nunca esqueça dos pobres. E foi nesse momento que ele teve a iluminação de escolher para seu nome de pontífice, de Papa, o nome Francisco. E isso marcou logo muito todo o percurso que ele ia fazer como Papa e que tem estado a fazer. Outra coisa interessante é que, sendo o problema principal na América Latina o desenvolvimento face à pobreza generalizada, o empenhamento da Igreja, no sentido mais lato do termo, na América Latina, tem arrastado um rejuvenescimento daquela Igreja, enquanto que as igrejas europeias, conservadoras, instaladas, se têm fechado cada vez mais e não se têm rejuvenescido. Mas, António, isso não é tão otimista como tu estás a dizer. Não, eu estou a falar esquematicamente. Porque na América Latina o que está a acontecer é que depois do incremento da religião católica, quando os pobres viam nas suas comunidades de base gerar-se uma libertação, quando isso foi contrariado e sufocado, e foram nomeados pelos papas João Paulo II e Bento XVI, cardeais conservadores e bispos conservadores, o que é que aconteceu? O catolicismo começou a regredir e agora são as religiões evangélicas e as pentecostais, pentecostais e a renovação carismática que está a ter a maioria de fiéis. Porque em lugar de apelar à sua libertação, pelas melhores razões, apela a um pietismo, a um milagrismo, a uma devoção emocional que adormece as necessidades, a consciência da sua condição. Isso é muito grave. Yeah. Para não esquecer que no Brasil, concretamente, Bolsonaro se apoia nas igrejas, na igreja evangélica, sendo que a sua mulher, a sua segunda mulher, ou terceira, ou quarta, ou quinta, não sei, é uma desenfreada evangélica, que diz que foi Deus que pôs o marido no sítio onde ele está. No sítio onde ele está, e por isso mesmo ele se chama Moisés desde o nascimento. Ora bem. Porque ele chama-se Jair Moisés Bolsonaro. Ora bem. Estamos mesmo a ver o menino salvo das águas. Nica, ¿no dices nada? No, estoy escuchando. Te queremos escuchar también. No, bueno, no, a ver, yo cuando leí el libro de Sobrino. De Gutiérrez, Gutiérrez. Hace años, ¿no? Hace ya muchos años, ¿no? El recorrido hasta ahora, pues sigue vigente más que nunca la teología de la liberación. El tema es los retos que tenemos ahora. ¿Cuáles son los retos que tenemos ahora? ¿Quiénes estamos por la teología de la liberación? ¿Cuáles son los retos de ahora? Porque el documento que nos has enviado
está muy bien, es un pequeño resumen, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se dice ahí, ¿no? La metodología, el objetivo, el punto de partida de los pobres, la opción claramente. Pero ahora surgen los nuevos pobres, los nuevos pobres. Tengo aquí cuatro ideas que he pensado, no sé si ahora o quizás más adelante, en el diálogo que tengamos, ¿no? No sé qué preguntas qué preguntas vais a hacer o cómo lo vamos a enfocar. No, creo que Cómo lo vamos. es mejor que lo digas ahora para estimular Sí, el diálogo. bueno, pues por ejemplo, yo sigo pensando que entonces, hace 50 años, 53 años como ahora, el Evangelio sigue secuestrado. El Evangelio sigue secuestrado por los poderes, sigue mal interpretado de una manera utilitarista, Yo estoy aquí en el pueblo, utilitarista. Sí. Estoy aquí en mi pueblo, en Cáceres, y realmente el sacerdote habla del infierno, del demonio, habla de la condena, del infierno. Todavía se habla. Entonces, el Evangelio está de alguna manera secuestrado por los poderes, ¿no? Sí. ¿Cómo liberar? Pues yo creo que es a base del testimonio, a base de una opción clara, de una lucha pacífica. Y bueno, la verdad es que es complicado, es difícil. No tengo, diríamos, ninguna regla, es la vivencia que podamos hacer cada uno en las comunidades donde estamos, ¿no? Yo allí en San Carlos, en la comunidad donde estoy, lo tenemos muy claro. Allí no hay demasiada reflexión. Lo único que hay es praxis, práctica. Y bueno, no nos preocupa el que dirán, no nos preocupa la imagen, lo que nos preocupa es la lucha, el trabajo diario con los migrantes, con los refugiados, con las personas en la drogodependencia, las personas que viven tristemente esas desigualdades que sufren. Y bueno, es lo que nos preocupa y en lo que estamos modestamente, ¿no? Y desde ahí hacemos la reflexión. Desde la praxis hacemos la reflexión. Otro problema que yo veo, que sigue estando vigente, es el tema del protagonismo. ¿Quiénes son los protagonistas de la liberación? ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? El enfoque de la caridad y el enfoque de la justicia, ¿no? Si el enfoque es la justicia, todos aquellos que luchan por la justicia es el pueblo, Yo creo que esto sí que es el Evangelio, ¿no? De alguna manera, ¿no? Mientras que la caridad mal entendida, pues hace crear el sometimiento, someterse, ¿no? Bueno, nada más, de momento no sé qué opináis. Sí, gracias. Yo no quiero dirigir en absoluto. No. Pero lo que dices del pueblo, yo creo que más do que nunca... Habla en portugués, Antonio, habla en portugués, que te entiendo. Estou a falar português. Sí. Tá. Entiendo mejor sí. Que hablo. Sim. Mais do que nunca se coloca o problema de o povo, o clero ser povo.
na América Latina não pode haver muito essa distinção, de um lado a igreja clero e do outro lado a igreja povo. Tem que ser, o clero tem que estar embrenhado no povo, tem que ser, o povo tem que sentir que o clero é parte de si. Como o Papa Francisco diz, cheiro a ovelhas. Cheiro a ovelhas. Huelo a ovejas, diz o Padre Francisco. Papa Francisco. Tem que ser assim, porque só estando imerso no povo e nos problemas do povo é que o presbítero pode exercer o seu munus verdadeiramente eucarístico, não é? Não é separando-se, não é tratando de fora, ele tem que tratar de tudo de dentro, por dentro. E aí, portanto, o tal rejuvenescimento da Igreja tem um campo mais fértil, mais vasto do que aqui na velha Europa, não é? Pronto, isto são pensamentos um bocadinho desgarrados, mas a pouco e pouco a gente vai pondo cá fora o que pensa sobre este assunto, não é? Mas sempre a barreira é esta. Confortavelmente instalados num lado, dificilmente inseridos na sociedade no outro. Quer dizer, a sociedade sul-americana, na sua grande maioria, na sua maioria de 90% ou mais, é pobre, é necessitada, tem necessidade de tudo, não é? De água. Até da água, até da água. E, portanto, é isto que nós temos que interiorizar. Quer dizer, Exatamente. já não podemos ir a correr à América Latina a ajudá-los, mas pelo menos converter a nossa mentalidade de cristãos bem comportados e instalados nas sociedades, como é que eu ia dizer, civilizadas da Europa, converter-nos numa inquietação por aqueles que estão lá longe e que nós gostaríamos, se pudéssemos, chegar lá e dar-lhes qualquer coisa do que eles precisam. Qualquer coisa. Dá vontade realmente de despir a camisa e dá-la, não é? Só que para isso... Digam. Sí, Sí. no os parece, os pregunto, yo no tengo la respuesta. Mi duda es, ¿no os parece que la teología de la liberación como marco de reflexión está un poco estancada ahora? No digo como reflexión, yo no conozco, ¿no? Más bien es la praxis diversas que hay en esta línea. O sea, es como una semilla que se originó, que se sembró y que ahora pues saliendo a la luz, pero como tal reflexión ya no hay esa univocidad que había antes, ¿no? No digo que no esté vigente, está vigente, pero que ahora, con las nuevas corrientes dentro de las realidades tan diversas, América Latina, Brasil, Ecuador, Argentina, Chile, Nicaragua ahora, tengo relación directa con Nicaragua. Es tremendo. Quiero deciros que como tal reflexión no conozco ahora últimamente, ¿no? Pero sí que está el germen, la semilla, que hace que
sigamos creyendo en este Dios de la vida, en este Dios que nos acompaña, el Dios de Jesús, el Dios de Jesús histórico, el Dios de Jesús de la fe, en este análisis que parte de las realidades concretas en las que estamos viviendo en las comunidades, ¿no? Y que nos animamos a seguir, ¿no? Yo creo que sí, que eso es teología de la liberación, ¿no? Y el marco teórico queda para la academia o las academias. Y las vivencias las tenemos cada uno, cada una, ¿no? Está bien que hayáis puesto este tema como un tema de reflexión, ¿no? Pero me siento incapaz de dar un marco teórico ahora mismo, así. Eu gostava. Sim, só dizer uma coisa, Nica, eu creio que eu não tenho muita informação sobre a história da teologia da libertação e sobre todo o percurso desse movimento, mas penso que o entusiasmo, digamos assim, do início pode ter arrefecido por várias razões. Para já, há sempre um certo cansaço e uma desilusão perante a ausência de resultados, não é? Depois, houve uma coisa muito negativa, que foram os bispos nomeados por João Paulo II e por Bento XVI, que retiraram bispos que estavam a fazer um trabalho de desenvolvimento de uma evangelização libertária e colocaram bispos conservadores. Este Papa tem vindo a modificar essa situação, mas tudo leva tempo e já houve danos, já houve retrocessos e foi talvez, não sei, isto é a minha hipótese, foi talvez devido à nomeação desses bispos retrógrados e reacionários que houve a instalação dos evangélicos para ocupar o lugar que a teologia da libertação foi deixando. Pronto, diz Lourdes. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eu preocupa-me realmente a contextualização histórica, anos 60, 70, 80, tudo bem. Também me preocupa que a teologia da libertação não se circunscreva apenas à América Latina, embora lá haja uma situação de desnível entre os ricos e os pobres muito mais gritante ainda que na Europa. Eu pergunto, a teologia da libertação também bebeu muito das comunidades eclesiais de base. Os cristãos estavam muito juntos, não iam para as grandes igrejas. O seu cotidiano era partilhado, as suas dificuldades, a sua interajuda, tudo aquilo se passava nas comunidades de base. Sim. Conosco há um cansaço indubitável das grandes paróquias e da vida paroquial. E as comunidades de base talvez fossem uma solução para renascer a força de uma igreja com opções pelos pobres, de uma igreja com uma praxis menos pietista e mais evangélica. Mais evangélica. Não sei bem como é que isto se vai fazer, mas a vida nas paróquias é uma vida muito formal, com os velhos hábitos. Eu sei que há muita gente que é assim que gosta e é assim que se sente cristã, mas penso que progressivamente não vai dar resultado as grandes comunidades em que não haja partilha real, haja só orações vocais em uníssono, mas não pessoalmente partilhadas. Não sei. Eu pessoalmente sinto-me mal nas paróquias.
Boa tarde, desculpem, eu entrei. Olá! Olá! Olá. Gracinda. Diz, Viva, viva. diz Gracinda. Eu, na linha do que se tem vindo agora a dizer, isto é, aqui, agora, eu, hoje, nós, neste momento que estamos a viver, neste aqui e agora, o que é que significa teologia da libertação? O que é que significa? Estou-me aqui a interrogar. O que é que significa para mim libertação? Libertação é como que o oposto a uma escravatura, não é? Eu ou estou livre ou estou escrava. Eu estava a me interrogar, quer dizer, para eu sentir se sim ou não eu estou liberta e em que medida, eu preciso tomar consciência daquilo que me escraviza. E do mim passo para o nós, para a sociedade atual, hoje, no ano 2022, na América Latina e aqui na Europa, somos livres, assim, de imediato o que me ocorre é que não. Nós estamos todos amarrados a uma escravatura coletiva. De quê? Escravatura do consumo, escravatura da escravatura. E depois temos medo uns dos outros, claro. Então, eu acho que o assunto é convidativo para irmos um bocadinho à raiz da questão. Claro que também tem a vertente social, o que é que fazemos coletivamente, uns pelos outros. Na parte material, com certeza, mas se calhar há uma escravatura ainda mais grave do que a escravatura material. Era um bocadinho aqui que eu estava com vontade também que a nossa partilha me ajudasse. Conceição, tem a mão levantada. Eu queria trazer para aqui uma coisa que eu não vi lá na como é que se chama? Lá na resenha. Não se fala de Paulo Freire. Pois E, no não. entanto, não. E, no entanto, eu considero que ele é um homem libertador, no sentido da teologia da libertação, e que teve um grande impacto no próprio pensar da libertação aqui na Europa. Ele, com as suas vindas para Geneve... Não percebi, estás-te a referir a quem? Paulo Freire. Paulo Freire sofreu uma grande perseguição e teve de vir para a Europa, refugiar-se, e fez escola em Geneve ele chamou a atenção para a injustiça que também na Europa se exerce, apesar de não ser tão grande o desnível como é na América, mas para as grandes injustiças que se passam entre os herdeiros da cultura que se veicula na escola e, portanto, os bons lugares para esses herdeiros e o massacre, a hecatombe das crianças de meio popular. Portanto, essas crianças são destinadas a não ter sucesso na escola e ele fez um trabalho muito interessante, aquele livro que ele publicou, que é Attention École, que chama a atenção para a maneira como a sociedade se organiza, aqui na Europa também, não é só lá, aqui também, para manter os outros escravizados.
Isso, e eu penso que o pensamento de Paulo Freire está muito vivo entre estudiosos, entre professores, entre sociólogos, e eu vejo muito na teoria, mas não o vejo lá citado. Sabem porquê? Tem alguma Não. explicação? Não. Não neste artigo, mas aparece noutros. Aparece? Ah, pronto, então é a minha Aparece ignorância. como libertador pela leitura e Sim, pela... exatamente, para a alfabetização, não é? Ao tornar as pessoas conscientes, do que lê, não é? Ele diz que isto não se aprende a ler mecanicamente, aprende-se a ler pelo sentido. E é isso que ele faz, com grandes massas de explorados lá, não é? Porque ele alfabetizava grandes massas de pessoas que não puderam aceder à escola, e é claro que isso foi muito mal visto, como é óbvio, não é? E o homem teve que fugir. Pronto, e ao passar aqui em Lisboa, a nossa mentora, a Helena Cidade de Moura, encontrou-se com ele no aeroporto, e ela ficava impressionada como ele espreitava para ver se havia microfones instalados, porque estava tão habituado a ser espiolhado e perseguido, que ele era muito, muito cauteloso, mas foi ele mesmo que transmitiu à Helena Cidade de Moura essa sabedoria de libertar as pessoas pela leitura, pelo conhecimento. E agora, no Brasil, há um movimento que se chama Conhecimento Liberta, que também está a tentar fazer isso. É uma universidade onde se paga muito pouco e qualquer pessoa que queira aprender, pronto, eles chamaram no outro dia o Boff para falar, o Boff, e ele falou disso, não é? Bernardo Boff. Sim, como é que é aquela história do pescador que eu vos contei, o pescador ambicioso, não é? Como é que nós, quando passamos da medida, quando passamos da medida, nós estamos a escravizar e a atropelar os outros. Como é que é essa história do pescador que eu não conheço? É um livro, Então, foi ele publicou. Sim, fala agora ao Mica, que eu já falei muito. Diz a Milcar. Sim, mas eu cortei a palavra. Não, eu acho bem assim que toda a gente fala, porque senão não tem graça. O livro que a Conceição estava a referir é o Pescador Ambicioso e o Peixe Encantado, que o Leonardo Boff publicou. Tem a ver um bocado com esta questão Maria? A questão da ecologia e das pessoas serem ambiciosas e gastarem mais do que devem. Tem um bocado. E ele neste Instituto de Conhecimento Liberta tem 4 aulas sobre 1 hora sobre este. Eu estou inscrito no Instituto e pago por ano cerca, depende da cotação do real, mas anda à volta de 117, 119 euros por ano. Então já se inscreveu. Eu tenho andado visitante, que eu gostava de me inscrever. Acho que é muito interessante. 150 cursos. E a importância é que estamos a ajudar outros. Se nós pagarmos a tal cotização, eles têm gente a estudar sem pagar nada. Acho que é uma coisa muito, muito bonita e assim em larga escala. No outro dia estavam, não sei se eram 30 mil pessoas a assistir a essa história do peixe, do pescador ambicioso. Online. E podemos ver na hora em que queremos. Foi uma primeira abordagem, porque ele nas 4 aulas ele aprofunda mais o livro. Eu queria só intervir aqui para dar não é uma resposta, mas é fazer eco da dúvida colocada pela Gracinda, a que eu acho que de uma boa maneira a Conceição respondeu, que é: aquelas pessoas precisam de ser libertadas de quê? E no fundo precisam ser libertadas da coisa mais básica do ser humano, que é a dignidade. As pessoas na situação de miséria não têm dignidade, porque têm tanta carência, que não têm oportunidade de cuidar da sua dignidade. Portanto, Exigir o reconhecimento. Como?
de exigir o reconhecimento da sua dignidade. Claro, muitas vezes nem sequer têm a noção de que têm que lutar por uma dignidade, porque é o imediatismo que conta, é da mão para a boca, não tem outra solução, não é? Ora, isso passa em grande medida, por isto que a Conceição referiu, das ideias do Paulo Freire e da educação básica, que é talvez o primeiro esteio para retirar as pessoas de uma situação de miséria. A miséria começa realmente por as pessoas não terem autoestima, não se reconhecerem quase como seres humanos, não é? Com os seus direitos. E com os seus direitos. Portanto, tem que começar por aí, e evidentemente que isso tem que ser acompanhado de muita coisa, material e espiritual, mas como não sei quem é que dizia, se era o São Francisco de Paula, não se pode pregar a barrigas vazias, não é? Uma pessoa que está numa extrema carência, não me venham cá com conversas de fé e de Deus. O que eu quero o que eu preciso é de comer, de ser tratado, de dar de comer aos meus filhos, não é? Enquanto estiver nessa zona da carência extrema, e infelizmente estamos a falar da teoria da libertação, isto também se aplica noutros locais, mas sobretudo naquela área, naquela região onde a teologia da libertação tem mais aplicação, é porque há realmente uma camada enorme de gente ultra carenciada. E é aí que se tem que entrar. Antes de começar a pregar o Evangelho, tem que se dar um pão para a boca. Ou ao mesmo tempo. Ou ao mesmo tempo, mas talvez a pessoa só comece a ouvir quando já não tiver fome. Ou tanta fome. Pronto. Nica, fome é hambre. No, estaba Amílcar antes. No, yo decía, Nica, fome es hambre. En español. Sí. Bom, me callo. Amílcar, tu estavas a falar, para mim foi novidade essa do pescador ambicioso. No, O pescador ambicioso, o que é isso exatamente? É na linha que o Leonardo Boff trabalha muito, que é a questão da ecologia, das pessoas terem... Eu ainda não li o livro, não é? Já ouvi naquela palestra e ouvi na primeira aula. Mas tem a ver um bocado com os recursos que as pessoas retiram demasiado da nossa casa comum, que é o planeta Terra. E trabalha muito essa situação, os problemas que existem na Terra, em que há muita gente com muito e uma grande quantidade com pouco. Não é? Portanto, ele até dá números exatos das pessoas muito ricas que têm tudo. Em contrapartida, há muita gente, muitos pobres no mundo. O desequilíbrio, as desigualdades, trabalha muito, e a questão da exploração do planeta desenfreado pela ambição dos homens, das pessoas. Eu não sei, o Nica está inscrito. Nica levantou a mão. Eu, entretanto, só queria dizer o seguinte, não sei se é possível. Sigue. Continua. Em relação à questão eu acho que as pessoas conseguem haver um equilíbrio se houver a parte física, as necessidades básicas para comida, mas também a parte mental é importante e a parte espiritual. Portanto, é um conjunto de situações que tem que ser em simultâneo. Porque mesmo em situações de pobreza,
se as pessoas tiverem aqui alguma espiritualidade, acabam por conseguir viver de outra maneira, viverem melhor e mais satisfeitos. O que me faz confusão é que nessas zonas, tanto em África, mas também na América do Sul, cada vez há mais pobres e a Igreja Católica não está a conseguir outras religiões ou outras estão a conseguir entrar mais na mente e no coração das pessoas do que propriamente a Igreja Católica. Isso é que me faz aqui algum, não sei o que é que se passa, mas não sei se as pessoas prometem coisas que não existem, que não conseguem cumprir, mas que as pessoas vão atrás, realmente. Talvez porque também não terem o tal conhecimento, como fala o Paulo Freire, que é preciso mais as pessoas lerem mais e serem orientadas de uma maneira diferente. Por último, e também me vou calar, em relação a este texto que recebemos dos jesuítas, a teoria da orientação, gênese e constituição, já falámos aqui no Pedro Casáldiga. Há aqui uma imprecisão em relação à data de nascimento, que ele tem aqui 1918. Ele nasceu antes. Ele nasceu em 1928. 23. 28. Em 16 de 2 de 1928. E faleceu a 8 de 2020. Pois, é possível que tenham lá. Faleceu com 92 anos. Sim. Mas aqui no texto está em 1918. Tem algumas gralhas, eu também apanhei outras. Tem. Mas era uma pequena... Sim, obrigado. Obrigado, Amilcar. Vamos, Nica. Bueno, no. Retomando lo que Gracinda dijo y ahora lo que Amilcar también he podido entender. Yo creo que no hay contradicción entre la liberación social, global y la personal. Es decir, la personal está también en la global, ¿no? Quizás, tal vez, en las primeras etapas de la reflexión teológica, de la teología de la liberación, quizás se puso el énfasis en la dimensión social, en la dimensión política, en las mediaciones, ¿no? Y ahora estamos también redescubriendo que no hay al menos para mí, no hay una liberación social si no hay también una liberación personal, como antes ha preguntado, ha lanzado Gracinda, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué necesito liberarme, no? Y entonces me viene a la mente los dos conceptos, libertad de y libertad para. Libertad de y libertad para. Yo creo que la nueva espiritualidad, no la New Age, sino la espiritualidad holística, liberadora, lo dice la palabra, liberadora, holística, en la que estamos en camino, estamos juntas y juntos, yo creo que nos puede ayudar mucho, ¿no? Al menos a mí ha sido un descubrimiento desde hace unos años para acá, ¿no? Y luego el vivir en comunidad. Todo es cambio, no podemos estar fijados en una reflexión dogmática, ¿no? Yo creo que la praxis es lo que nos permite avanzar, ¿no? Olha. Obrigada, Nica. Eu acho que realmente esta tua intervenção, o libertar-se e o libertar-se
para, é capaz de ser, é com certeza um processo que vai acontecendo lenta e progressivamente, pois, e que é importante estar atento a essas duas dimensões, à libertação daquilo que me escraviza, estar consciente daquilo, exato, que a palavra é mesmo essa, inclusive ao tentar colaborar na libertação dos outros. Porque eu posso pensar que o outro é que é escravo, eu não, eu já estou liberta. Quer dizer, eu sou o senhor, que até vou libertar, não é? Eu sou o dador e o outro é o receptor. Pois essa atitude um bocadinho... Eu também estava a ouvir o Nica e de repente surgiu a figura do Francisco de Assis. Francisco de Assis estava num momento dramático da sua vida, de grande sofrimento, não foi? Adoeceu, ele estava sem sentido da vida, tudo o que tinha feito até então, pronto, estava completamente nas lonas. E é engraçado porque é no encontro com o leproso que ele começa a sentir o caminho da sua própria libertação, que depois, com certeza, que foi continuando pela vida fora. Há aqui realmente dois polos que se complementam e se interpenetram, o social e o pessoal. Olhem, são quase 8 horas, em Espanha já são 9. E eu pergunto, se me permitem, estarão interessados em, numa próxima reunião, continuarmos com este tema? A Lourdes propõe mais umas leituras que ela pesquisou. Se quiserem, podemos continuar com base em novas leituras, talvez deem novas luzes a este assunto e nos estimulem a continuar o nosso diálogo. Estão interessados ou mudamos de tema? Mandar as leituras Não. por e-mail, Acho porque senão eu não Sim. consigo ver só pelo e-mail. Mas eu mando por e-mail, Valentino. Eu mandei por e-mail. Então, Não ouvi. Valentino, Vitalino. Desculpa. Olha, agora era a Maria José Valentina. Desculpa, Vitalino. Não tem. Vitalino, eu mando por e-mail, tu deves ter. Não vi. Não, pronto, ok. Portanto, digam lá, vamos continuar com este tema? Ou mudamos? Não, mudar assim, eu acho que ainda há muita coisa para falar. Não é? Ok. Talvez cada um de nós possa trazer qualquer contributo assim mais consistente. Eu posso, por exemplo, procurar, ou a mim, eu quero mandarmos aquela coisa do conhecimento liberta, o que é que isso é. Sim. Podemos também podemos fazer referência a toda uma onda de estudos sociológicos que se deram na Europa e que têm a influência, têm a marca da teologia da libertação, quer dizer, pode não ter parecido diretamente essa influência, mas que é óbvio que aqui na Europa, apesar de não vivermos na tal miséria da Colômbia enfim, dos países, das favelas, a verdade é que há um abismo entre as pessoas que têm e as pessoas que têm acesso ao conhecimento e as pessoas que não têm. Não é? E nós todos os dias, ao trabalharmos com estes grupos muito desfavorecidos, muito carenciados, nós vemos mesmo que é aquilo como disse o António Paixão, as pessoas não podem estar despertas para outras coisas quando têm que pôr o pão todos os dias na mesa, não é? Que não há pão que não há.
Pois. há uma coisa terrível que é a sociedade aqui, portanto, a sociedade rica, Pois. propõe aos pobres modelos para os Ora bem. quais eles se dirigem e fazem disso os seus valores. Claro, esse é um grande, isso é muito grave. Eu Querem acho isso. consumir, querem tatuar-se, querem Sim, é isso. fazer esse tipo de coisas, vestir-se com trapos dos chineses em grande quantidade e esmifram as suas energias e as suas vidas para Claro, ir atrás dessas sombras. E isso é exatamente. o crime da nossa sociedade, os modelos que damos. Sim, sim, sim. Mas a maior parte dos consumos destas pessoas são induzidos pela publicidade das grandes cadeias de fast food. Portanto, as pessoas da Europa, as pobres, comem mal precisamente porque são induzidas pelos ricos. Quer dizer, isso é uma coisa muito grave. É outra forma de escravidão. Exato, isso é muito grave, porque as pessoas não têm meios para se defender daqueles mecanismos insidiosos de incitamento ao consumo. Consomem ou procuram consumir, nem podem consumir porque não têm o quê, mas perseguem essa ilusão de consumir. Nós temos isso muito presente, mas pronto, eu acho que ainda há muito para falar, Ok. e se cada um der um contributozinho. Vamos marcar daqui a 15 dias, acham bem? Por mim, A segunda-feira, lunes, está bem? É um bom Tá. dia. parece que há uma pessoa que não pode à segunda, não era? Não era a Maria José, não. Mas já não podia ir à quarta. Aí à quarta, então pronto, segunda está bem. Que dia No do mês? el día 12 tenemos CCC, ¿verdad? Dia 12, Nica. Sí, sí, El 12 de septiembre, No, el 12 no, el 19. 9. El 12, sí, correcto, sí, Sí. el 12, sí. Esto se mantiene. Sí. Vale. Não sei se querem daqui a 15 dias ou se deixamos para mais tarde. então, para mim está bem 15 dias, parece-me bom, já estivemos mais ou menos de férias, Pois é. quer dizer, eu não tenho estado de férias, tenho tido muito que fazer, mas de qualquer maneira, pelo menos já descansámos um bocadinho já. Hoje é 15 dias. No, Ou... yo, Antonio, creo Sí. que, perdona, el día 19, Sí, no, 12. No. ¿No? El 19, 19. Sí. Vale. Então, Tudo bem. que dia que é? É quando nós marcarmos. Pode ser daqui a 15 dias, talvez, não? Dia 5. 7. 7. Hoje não é quarta-feira. El 5. El 5. Sí. Sí, hemos marcado para um miércoles, mas é a Maria José que não pode à quarta-feira, é? Ela não pode dar quarta. Ela disse qualquer coisa que não podia, que à quarta-feira saía mais tarde do trabalho. Parece que sim. E dia 8, podem todos? Dia El 8. Em día, princípio não vejo assim nada. Para mim, para já, podemos. Dia 8 não podemos nós. Não sei. Então, mas porque geralmente era a segunda, tínhamos combinado a segunda. Então, Sim. A segunda é dia 5 ou dia... Dia 5, pode ser? Ou Ou dia 5, 12. Ou dia 12. 12. É melhor dia 12. Então. el 5 puedo, yo sí. Pode, 5. Pode ser dia 12. Não, A luz escrevia no dia 12. 12. Pode? O Nica 12, pode? 12, Dia 12. Fica, el 12. Sí. Pode Pode. ser? Pronto, fica Sim, sim. 12. Muito bem. Então pronto, Ok. fica para 12 às 18h30. Com o contributo de cada um, não é? Convívio, periferias. Vamos intercambiar textos. Está bem. Ok? Sobre Ok. el mismo tema. É o mesmo tema, continuando. Sim. É o problema das grandes desigualdades e que
traduz de muitas maneiras, quer dizer, é polifacetado. Não Desde, vamos- desde o a acesso. libertação pessoal que foi levantada aqui pela Gracinda, à libertação social, enfim, Sim, o nosso senhor. âmbito de ação, a nossa libertação espiritual, o nosso crescimento espiritual, sem ser com modelos esgotados, mas com modelos encontrados. Muito bem. Acho muito bem. Pronto. Então, boa noite a todos e a todas. Obrigada, Então vá. boa noite. Adeus. Bueno, Com licença. Muchas gracias. Obrigado. Boa Muito noite. obrigado. Boa noite. Boa noite.